todos, sejam muito felizes, sejam muito abençoados e muita gratidão por me deixarem entrar em vossas casas aqui do canal de Fátima Abreu Terapias. Ora, vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa criança, aquela criança que ainda está ferida, embora a nossa criança interior ela é muito maior do que a ferida, tá? Mas quando uma parte de nós ela fica esquecida, ao crescer, o que é que nós fazemos como adultos? Aprendemos a adaptar-nos, aprendemos o que é permitido, portanto, só vamos até àquilo que nos é permitido, aprendemos também que é proibido, há determinadas situações ou coisas na nossa vida que é proibido, aprendemos que precisamos de receber aprovação, aprendemos também algumas situações em que nos provocam rejeição, aprendemos quando é que podemos falar, quando devemos ficar calados, ou quando podemos chorar, quando temos de ser fortes, e pouco a pouco o que é que significa? Estas características que são espontâneas em cada um de nós, elas podem ser reprimidas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma criança que quer dançar e pode aprender a dançar, mas tem vergonha do seu corpo, portanto, como tem vergonha do seu corpo, ela tem dificuldades em se expor. A criança que faz perguntas, mas que aprendeu que perguntar, ela está incomodando os outros e ela começa a reprimir e não pergunta. A criança que sonhava, que pode ouvir que neste momento tem que ser realista, deixa de sonhos, os sonhos é só para crianças, portanto há determinadas situações que nos foram passadas, até por crenças e padrões da nossa família, portanto que há determinadas coisas que nós vamos reprimindo porque sabemos que estão a incomodar. Por exemplo, a criança que queria colo e pode aprender a que não precisa de ninguém. Portanto, e muitas vezes é também importante nós sermos vulneráveis, porque também precisamos do carinho, do amor do outro, né? E muitas vezes há aqui como se fosse algo que não nos deixa avançar, tá? Por exemplo, a criança que tinha uma imaginação extraordinária, ela acredita que precisa de abandonar o mundo exterior para ser considerada adulta. Portanto, este mundo interior que ela tinha da sua imaginação fértil, ela abandonou para se poder considerar uma pessoa adulta, um ser adulto. E então o que é que isso acontece? Todas estas situações, elas, portanto, não desaparecem. Elas permanecem no nosso inconsciente, e ficam aqui, portanto, todas estas situações que foram reprimidas, portanto, ou nas emoções, ou nas nossas escolhas, na nossa criatividade, ou até, portanto, nos nossos relacionamentos, como há pouco eu estava a dizer, né? Portanto, o que é que significa isto? Que eu tenho que olhar para esta parte minha, a minha criança interior, portanto, para eu poder ser um adulto com mais equilíbrio, porque se eu deixo passar e não estou atenta às modificações que eu tenho que fazer, significa, portanto, que eu tenho lá dentro uma criança interior muito fragilizada e eu tenho muita dificuldade em olhar quais são as minhas emoções, quais são os meus sentimentos que ainda me estão a travar, e vou procurar sempre no exterior uma ajuda que não é um contributo para mim, porque se está dentro de mim, eu tenho é que trabalhar aquilo que está dentro de mim. Portanto, aquilo que eu trago aqui hoje que é importante é não deixem passar, portanto, situações de emoções, pensamentos que te, portanto, prejudicam e que faz-te procurar algo nos outros. Eu não posso falar porque não gosto, eu não posso perguntar que as pessoas sentem-se incomodadas. Portanto, eu não posso sonhar porque um adulto não sonha. Portanto, todas estas situações levam-nos a ter um comportamento de reprimir. Eu estou a reprimir aquilo que eu sou, tá? E aqui temos que trabalhar todas estas emoções, todos estes sentimentos ou pensamentos que estão, portanto, a desequilibrar ainda o nosso ser e que
muito importante que cada um faça este trabalho. Portanto, a mensagem que eu deixo aqui hoje é olhar para a nossa criança interior. Ela é maior até do que as feridas que alguma vez pudéssemos ter sentido, mas é muito importante não nos fecharmos, não nos tornarmos excessivamente obedientes, porque até pode se tornar agressiva, pode querer controlar tudo, ser demasiado perfeccionista, porque houve lá, portanto, uma falha na sua criança, pode-se até tornar invisível. Aí é melhor eu não mostrar, eu não posso falar para muitas pessoas, é melhor eu ficar invisível porque assim não sou notada. Portanto, ou então para ser uma criança perfeita, que é o tal perfeccionismo que eu estava a falar. Portanto, aqui tudo isto são situações que tornam-nos um adulto, portanto só está na sua sobrevivência, portanto ele não consegue despertar e ver o que é a dor que é tão profunda, aquilo que está lá dentro do seu ser, para poder mudar, para tornar-se, portanto, um adulto com consciência e que, em vez de pensar em sobreviver, a sua vida possa, portanto, fluir de uma maneira equilibrada e que a pessoa se possa sentir integrada e não o que é que os outros vão pensar, e fechando-se, portanto, e reprimindo-se tudo aquilo que no fundo não é mais do que medos. Se eu não posso falar, eu tenho que me reprimir, se eu não posso sonhar, eu tenho que reprimir, portanto tudo isto gera medos na pessoa. Eu não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, e torno-me sempre uma pessoa dependente do outro, porque eu tenho que agradar para ser aceito. Vocês vejam o que é que fica, portanto, no nosso inconsciente, que é, eu tenho que agradar para ser aceito. E assim, portanto, a criança, o nosso adulto tem aquela criança reprimida e, portanto, mantém-nos sempre com alguma distância. Portanto, não conseguimos ser fortes, não conseguimos ter equilíbrio. E pronto, isto é muito importante nós olharmos, e é esta a mensagem que eu hoje trago aqui. Portanto, vejam quantas partes vossas estão reprimidas, quantas partes é que vossas ainda estão reprimidas e que eu tenho dificuldade, portanto, de olhar. É esta, portanto, a mensagem que eu hoje trago aqui. Eu sou uma criança reprimida. O que é que eu tenho ainda para trabalhar que me está a reprimir e não me deixa ser aquela pessoa que eu desejo ser, tá? Portanto, façam essa pergunta a vocês, para que vocês possam soltar e encontrar o equilíbrio dentro de cada um, tá bom? Beijo grande a todos, gratidão.